Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre mães com transtorno de personalidade. Em primeiro lugar, o que seria um transtorno de personalidade? Um transtorno de personalidade é um padrão rígido e inflexível de comportamento que vai afetar a cognição, ou seja, o pensamento desse indivíduo, e a forma como essa pessoa está se relacionando com o mundo. E quando a gente fala de uma mãe com transtorno de personalidade, é justo e é correto a gente imaginar que essa mãe vai provocar uma série de experiências traumáticas e negativas em termos de saúde mental desse filho ou desses filhos. Aqui, gente, não estamos falando se isso é feito de forma proposital ou não. Mas sim, a gente está pensando exatamente nas consequências que uma mãe que tem um transtorno de personalidade vai provocar no psiquismo e no comportamento desses filhos. Uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, ela vai ter um traço que chama falta de empatia. Não significa que essa mãe não tem empatia nenhuma, como no caso de uma mãe psicopata ou sociopata, mas que ela vai ter uma dificuldade de se identificar e de reconhecer os sentimentos desse filho. Isso, obviamente, vai gerar uma série de consequências e prejuízos na saúde emocional e mental dessa criança. E no caso de uma mãe anancástica, você já ouviu falar sobre isso? Muito se fala sobre transtorno narcisista hoje na internet. Mas se a gente pensar em outros transtornos de personalidade, como por exemplo, o transtorno de personalidade anancástica, também vai provocar consequências ruins na vida desse filho, até em termos de saúde física. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mães anancásticas são mães extremamente rígidas, controladoras e inflexíveis em questão de dinheiro, e elas fazem também muitas listas e têm várias regras que elas exigem que esse filho cumpra e siga. E essas mães são capazes de deixar um filho passando fome por conta desse controle excessivo em relação ao dinheiro, por medo que esse dinheiro falte. Você já imaginou o nível de prejuízo que essa criança pode ter até em termos de desnutrição e em termos neurológicos, psiquiátricos, por conta dessa condição e desse contexto familiar que essa criança vivenciou? Se a gente pensar numa mãe histriônica, que são mães que gostam de ser sempre o centro das atenções, elas também vão ter dificuldade de reconhecer os sentimentos do filho. Mães esquizotípicas. O transtorno da personalidade esquizotípica envolve aí algumas ideias de referência. E são mães que vão ter, por exemplo, crenças altamente paranormais. Aí vão dar até explicações paranormais para doenças que esses filhos vão ter. E aí pode acontecer uma coisa que a gente chama de negligência. Imagine uma mãe que tem traços esquizotípicos. Ela pode interpretar a doença de um filho como se essa doença fosse um produto espiritual e que esse filho, por exemplo, se ele estiver muito doente, ele não pode ser cuidado por um médico, porque na cabeça dessa mãe, esse filho está passando por um problema espiritual ou porque tem algum tipo de encosto ou algo nesse sentido. Isso também, gente, vai provocar nessa criança uma série de consequências em termos de saúde física e também isso vai deixar essa criança confusa sobre a forma que ela vai pensar, até mesmo em questões religiosas e espirituais, porque isso está interferindo na maneira que essa criança vai ser cuidada. E essas mães esquizotípicas, elas podem se negar mesmo a, por exemplo, dar vacina para os filhos, porque elas podem acreditar em teorias conspiratórias, que essas vacinas podem supostamente aí matar os filhos. Então, isso também vai gerar um prejuízo na vida desse filho e, de fato, esse filho pode morrer se ele contrair algum vírus e desenvolver alguma doença porque ele não foi vacinado devido a uma crença aí, teoricamente, paranormal e mística desses pais. Nesse vídeo, eu só queria falar um pouco sobre como pode ser debilitante conviver com uma mãe
ou um pai que tem transtorno de personalidade. Se a gente pensar em termos de uma criança que está ali sofrendo e sendo maltratada, é justo a gente concluir que essa criança precisa ser protegida. E a gente também não pode justificar um abuso físico e psicológico com base em um diagnóstico de transtorno mental. E certamente existem mães que não têm diagnósticos de transtorno de personalidade, que vão ser absurdamente tóxicas, abusivas e controladoras com esses filhos. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu agradeço a você por ter continuado até o final desse vídeo. Eu peço que, se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e ative as notificações. E se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, deixe um comentário abaixo, eu estou aqui para ajudar vocês. E a gente se vê no nosso próximo encontro.